Quando se trata de falar de sofrimento, nós precisamos aprender o que Deus tem a nos ensinar. Eu fico pensando, o que será que Deus quer nos ensinar com esse dilema da vida chamado sofrimento? Todos nós estamos sujeitos a passar por algum tipo de sofrimento, é ou não é verdade? Sofrimento na família, sofrimento com a saúde, com o filho. São várias situações que podem acontecer durante essa jornada que muitas vezes perdemos a capacidade de entender o que Deus de fato quer nos ensinar acerca do sofrimento. O que Deus quer te revelar? Você já parou para pensar? O que Deus quer te revelar através do sofrimento? Será que Deus ele tem prazer em nos ver sofrendo? Olhe, por exemplo, a vida de Jó e é o que eu fico pensando. Jó sofreu várias situações, como, por exemplo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua dignidade e estava sofrendo. Ainda vieram amigos acusá-lo, dizendo que ele estava em pecado e etc. e tal. O sofrimento é um dilema que acompanha a humanidade. Todos nós, ou a grande maioria de nós, em um dado momento de nossas vidas, passamos por algum tipo de sofrimento. E sempre quando vem algum sofrimento em minha vida, ou quando estou passando algo do tipo, sempre me vem à mente, me acompanha o meu coração, Romanos capítulo de número 8, verso 28, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou por seu propósito. Entender isso, que Deus tem um propósito em tudo, faz toda a diferença. Eu me lembro quando eu estava lendo um livro e eu entendi de fato o papel do sofrimento. O papel do sofrimento não é que Deus tem prazer em nos ver sofrendo. Na verdade, é através do sofrimento que é essa escola onde Deus nos ensina várias lições. Várias lições. Uma delas é que Deus nos ensina a depender exclusivamente dele. Às vezes nós descobrimos que a nossa fé, que a nossa alma está confiando em outras coisas e não no Senhor. Às vezes nos pegamos confiando demais em tantas outras coisas dessa terra e nos esquecemos de confiar plenamente no Senhor. O sofrimento ele tem esse papel de nos levar a conhecer e depender mais do Senhor. Às vezes nós nos esquecemos do quanto devemos depender de Deus. Talvez o que nos falta no sofrimento é olhar de fato o que isso tem a nos ensinar. É perceber o que Deus quer nos mostrar, o que Deus quer nos ensinar, porque às vezes ficamos tão cegos concernente aos problemas e o sofrimento, que às vezes nos esquecemos de ver a bondade, a graça de Deus para conosco. Tudo bem. Eu não quero aqui em nenhum momento diminuir se você está vivendo um tempo de sofrimento. Tem sofrimentos que de fato gerem em nós dor, preocupação, angústia, incerteza. Eu sei disso, mas eu não quero diminuir em nenhum ponto o que você está passando. Mas o sofrimento ele deve ser olhado com uma outra perspectiva. Não só o fato do problema em si, mas do que Deus quer nos ensinar. Do que Deus quer revelar ao nosso coração. Deus tem algo para te revelar, para te mostrar nisso que você está passando. O problema é que às vezes a gente esquece com muita facilidade o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer nos mostrar. Pare agora e pense um pouco. Eu sei que você agora começou a identificar alguns problemas e algumas coisas que trazem ao seu coração sofrimento. Mas pense agora um pouco. Será que isso não está contribuindo para o seu bem? Pare um pouco e pense
Não olhe só para o problema em si, mas comece a enxergar com outro olhar. Será que isso não está contribuindo para o seu bem? Será que essa dificuldade que tanto você reclama, que tanto você está murmurando, será que ela não está te contribuindo para o seu bem? Será que não está te ensinando a depender mais de Deus? Ou está te mostrando o quanto você não depende de Deus? Porque o sofrimento nos mostra isso. O quanto estamos dependendo de nós, dependendo dos outros, dependendo de uma questão financeira, de uma questão de status e por aí vai. Às vezes nos apegamos, confiando em tantas outras coisas, a não ser no Senhor. O sofrimento nos leva a entender que tudo que acontece em nossas vidas está contribuindo para o nosso bem. Está contribuindo para o bem maior que Deus está construindo em nós. O sofrimento nos mostra depender de Deus, ou nos mostra, na verdade, se estamos dependendo de Deus ou não. O sofrimento também é onde Deus trabalha em nosso coração. Trabalha nesse coração que muitas vezes tem dificuldade de confiar em Deus. É ou não é verdade? Às vezes nosso coração teimoso leva tempo para confiar plenamente no Senhor. E é nessa escola chamada sofrimento onde nós aprendemos a confiar mais no Senhor. É nessa escola do sofrimento que Deus revela quem Ele é. Sabe, Jó chegou lá no capítulo 42, ele diz: eu só te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te contemplam. Jó era uma pessoa que buscava a Deus, mas agora os olhos de Jó, depois de ter passado por todo o sofrimento, os olhos de Jó agora estavam vendo ao Senhor. Às vezes é no sofrimento que nós descobrimos e temos os maiores encontros com o Senhor. E nós não podemos nos esquecer disso. Você precisa entender que no sofrimento Deus se revela. E Deus está se revelando a você. Que você possa hoje tirar o seu olhar do sofrimento, das preocupações, da ansiedade e agora voltar o seu olhar para Deus e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer revelar ao meu coração através desse sofrimento? Você precisa entender que tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito e está contribuindo para o nosso bem. E isso me faz lembrar também de José. José se tornou governador do Egito, mas, porém, todavia, José passou por uma sequência de eventos. Foi vendido, foi dado como morto, foi para uma terra longe, depois foi acusado injustamente e depois José, perseverando, confiando em Deus, e a Bíblia diz, quando José estava lá na prisão, a palavra do Senhor diz que Deus estava com José. E sabe isso, queridos, me leva a pensar quantas vezes nós estamos em lugares desfavoráveis e achamos que Deus não está conosco. Você já parou para pensar nisso? José estava lá, foi acusado injustamente, estava na prisão, e a Bíblia diz que Deus estava com ele. Não importa o lugar onde estamos, o importante é com quem estamos. Se Deus está conosco, glória a Deus e aleluia, é questão de tempo para Deus preparar um novo cenário para nós. O sofrimento nos ensina a depender de Deus e continuar perseverando e entendendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Que você possa entender o papel do sofrimento, que você possa entender que Deus quer te revelar coisas preciosas ao seu coração através do sofrimento. É através do sofrimento que começamos a enxergar a luz de Deus no nosso caminhar, começamos a enxergar Deus trabalhando em nossas vidas. Que você possa nesse dia pensar sobre quais são os sofrimentos que têm chegado à sua vida e que você possa hoje declarar sobre a sua vida: Deus está se revelando a mim através desse sofrimento. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito e tem um porquê e um para quê. Confie totalmente no Senhor. Confie no Senhor e Ele fará mais em teu favor. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome, exaltado seja o nome do Senhor. Meu Deus, nos ajude a confiar plenamente no Senhor. Nos ajude a entender que o Senhor quer nos revelar algo através do sofrimento.
Meu Deus, eu peço tua bênção sobre a vida de cada um que está assistindo esse vídeo nesse dia. Eu peço tua bênção sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor continue direcionando e que todos nós possamos depender exclusivamente do Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, se essa mensagem falou o seu coração, não se esqueça, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva em nosso canal, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Até mais.